e para falar sobre os festejos da Semana Farroupilha, mas especialmente com os cuidados com os cavalos, que aí tem muita cavalgada, tem muito evento que acontece, os cavalos entrando muitas vezes em locais aí onde tem as pessoas próximas também, o que tem que fazer de exames, protocolos, a gente convidou a veterinária Joana Kloss Eugerhardt, ela que fez graduação, fez mestrado também na Universidade Federal do Pampa, lá de Uruguaiana, e estava junto ao Laboratório de Reprodução e Produção Equina e que agora está fazendo seu trabalho também aqui na nossa região do Vale do Taquari para falar um pouco mais desses cuidados. A gente até teve uma situação aqui recente, né? Estamos acompanhando a situação da égua baixinha também, que envolveu aí a questão de uma doença. Daqui a pouco a gente pode falar também com a Joana sobre isso, mas especialmente falar sobre os cuidados com o animal. Claro, não devem ser apenas na Semana Farroupilha, né, Joana? Tem que seguir o ano inteiro, mas especialmente nesse período, é um período que as pessoas talvez tenham mais proximidade, o contato visual, ou até mesmo pessoas que não costumam cavalgar e vão cavalgar durante essa época. Enfim, vamos ampliar esse tema, especialmente aqui no nosso Rio Grande do Sul, os cuidados com o animal. Tudo bem? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço o convite para falar um pouquinho. Bom, acho que o primeiro ponto, né, vale ressaltar que existe aí um programa nacional de sanidade de equinos e a partir daí tudo começa a fiscalização, né, para esses eventos que acontecem, seja rodeio, seja Semana Farroupilha. Agora, como tu disseste, né, a gente começa mais com essa movimentação, os animais que estavam na fazenda já começam a vir mais para a proximidade da cidade, para deixar o cavalo bem apresentado, né, para a hora do desfile. E aí existem alguns cuidados básicos, né, começa com a sanidade desses animais e também com o bem-estar. E o que seriam esses exames? O que impede, talvez, o cavalo de participar de um desfile, participar de um evento? Quais são os problemas que podem acontecer? Bom, para participar de um evento, seja ele rodeio, seja ele agora Semana Farroupilha, é necessário que o proprietário ele tenha a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, um atestado de vacinação, feito por um médico veterinário, né, que esse animal está devidamente vacinado, com as vacinas todas em dias, e o exame de anemia e mormo negativados. Esses são os principais cuidados e o que é requerido, né, para participar desses eventos. E esses exames, eles têm que ser feitos com que frequência, independentemente de ter um evento como agora a Semana Farroupilha? Esses exames, eles são realizados, eles têm durabilidade de 6 em 6 meses, né? Então, fazendo hoje, ele dura 6 meses. O ideal... aquele que já fez aí dentro desse período não precisa fazer de novo? Não precisa fazer de novo. Tá valendo. Existem, né, as variações. Dentro do estado, vale de 6 em 6 meses. Fora do estado, de um estado a outro, 3 meses. E aí também tem a questão burocrática entre países, né? Aí tem outros detalhes que a durabilidade é menor. Mas dentro do estado, o trânsito desses animais dura 6 meses. Ou seja, é válido, falando do nosso Vale do Taquari, aqui para qualquer município, seja Semana Farroupilha de Lajeado, seja de Estrela, Teutônia, Arroio do Meio, é a mesma regra para todos. Isso, a mesma regra para todos. E quem é que faz essa fiscalização? É o município? Fica a cargo de quem? Essa fiscalização, o exame, ele é coletado pelos médicos veterinários, né? O médico veterinário, ele tem que ser habilitado junto ao MAPA, ao Programa Nacional de Sanidade de Equinos. Então, esse médico veterinário ele vai fazer a coleta de material, vai enviar esse material, que é a amostra sanguínea, para um laboratório. Esse laboratório vai passar o resultado do exame, né? A gente diz que são os primeiros exames de triagem. Então, a partir do momento que se der negativo, esse animal já está habilitado, pode participar das provas, dos desfiles, tudo ok. Caso dê positivo, o veterinário, ele tem que avisar ao órgão de fiscalização, né? Seria a fiscalização sanitária da cidade. E aí, eles vão lá e eles fazem uma nova coleta para fazer um novo teste nesse animal que deu positivo para anemia ou mormo, tanto nesse animal quanto nos outros animais que possam estar nessa fazenda, nessa propriedade. E aí... é o que aconteceu com a baixinha até, né? Ela positivou nesse primeiro exame, que foi coletado por um médico veterinário, nesse exame de triagem. Logo na sequência, então, foi feita a notificação ao Ministério da Saúde ali, e Agricultura,
E aí, então, a fiscalização foi lá e coletou esse segundo material, onde nesse segundo exame, por um exame mais sensível, uma técnica mais sensível, o Western blot, deu negativo, né? E tem alguma explicação? Você que é da área, acontece normalmente isso? Ou o caso dela é realmente algo atípico, algo diferente? Nós temos casos de falsos positivos e falsos negativos. Isso muitas vezes está de acordo com a incidência dessa bactéria ali junto ou do vírus, né? Então, a gente pode ter exames que são falsos positivos e falsos negativos. A gente tem também a sensibilidade da técnica. Por isso que se faz essa técnica de Western blot, ela é mais sensível. O ideal e o que se procura é que se tenham 2 resultados positivos. Então, positivo para o teste ELISA, que é o teste de triagem, e também positivo para a técnica de Western blot, para daí, caso realmente se confirmar o caso, esse animal ser sacrificado, porque infelizmente é uma doença que não tem tratamento, não tem cura, e o que tem que ser feito, infelizmente, é sacrificar, né? A eutanásia. Então, a questão, por exemplo, da baixinha não é que teve cura. Talvez o primeiro teste foi um falso positivo. Isso. Tendência é isso. Quais são as diferenças dessas 2 técnicas aí que você citou? O segundo nome eu não vou me arriscar a falar aqui. Western blot. O teste ELISA, ele é realizado em laboratório normal, ele é um pouco menos sensível. O Western blot, tu tem uma reação em que tu tem um teste que é positivo, com bandas, assim. Com a tua amostra de sangue... É amostra de sangue. É a amostra de sangue. Os dois coletam sangue. Isso. E é a mesma amostra de sangue, né? Então, nesse segundo teste, é como se fosse um teste de PCR, que a gente fala. Tu vai ter bandas. A banda quando o animal é positivo, a banda vai estar bem clara. Caso esse animal ele seja negativo, essa banda vai estar escurinha, tipo, não vai aparecer. Inconclusivo é quando fica um pouquinho, tipo, aparente. Então, tu repete o exame. E se a banda der positiva, é porque ela é, né, realmente positiva. A chance desse resultado dar errado é baixa, né? Geralmente, ele é o exame padrão ouro confirmatório. O segundo? O segundo, o Western blot, que daí é realizado só pelo laboratório oficial. No caso da baixinha, agora vai ser feito um terceiro teste. E aí também tem que ser esse. Isso, eu acredito que agora, no caso da baixinha, eles vão realizar os 2, tanto de triagem quanto o Western blot, para ter 2 resultados negativos ou 2 resultados positivos. Porque ela teve o primeiro negativo e o outro positivo. O primeiro positivo e o segundo negativo. Isso. Então, para ter os 2 exatamente iguais, né? E que consequências traz essa doença? Tanto para animal ou para pessoas? O animal, o mormo, ele é causado por uma bactéria. Essa bactéria, ela vai afetar o animal trazendo sinais respiratórios. Só que o grande porém é que nem todo animal infectado, ele é sintomático. Ele pode ser assintomático, ou seja, não ter sinal clínico. Então, eu posso ter um animal super sadio, um estado corporal muito bom e achar que ele não está positivo, mas, na verdade, ele está positivo e ele infecta outros animais. O contato pode ser por bebedouro, contato direto, focinho. E o outro grande problema, que aí entra a questão de saúde pública, é que também é passado para humanos, né? A gente também pega por contato direto com secreções e mucosas. E nós estamos falando do mormo. E a anemia? A anemia infecciosa equina, ela passa para outros animais, mas para humanos não. Também não tem cura. Os sinais dela, ela também pode ser assintomática, né? Eu posso ter um animal assintomático, mas aí eu não vou ter sinais, assim, respiratórios. Eu vou ter mais perda de peso, emagrecimento, posso ter diarreia. É uma depressão do sistema imune. Tem consequências, não sei também, quando se detecta, vai sacrificar o animal, não vai ter como Isso. a carne, por exemplo, chegar Infelizmente, são 2 doenças que tratamento, prevenção, né, é a eutanásia. E essa época, por se ter um controle maior, por ter a Semana Farroupilha, enfim, tantos eventos, é uma época que se descobre muitos casos. Como é que se avalia, né, esse momento, assim, ano após ano, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na Semana Farroupilha? Já tem estudos que comprovam que, a partir do mês de agosto, a gente tem um aumento considerável de casos de anemia e mormo. E esse aumento vai até mais ou menos o mês de outubro, novembro,
que é justamente os meses que começam prova de rodeio, prova de laço, semana farroupilha. Então é Contato quando... animal-animal. Contato animal-animal, e é quando os proprietários, eles acabam indo fazer, porque é requerido sempre em todos esses eventos que se tem esse teste, né? Esse teste negativado, senão não pode participar. Então, fora desse período de provas, fora esse período de semana farroupilha, de rodeios, não se tem tanto a busca do procedimento do teste, né? E esse teste tem valor? Ele é gratuito? Como é que funciona? Não, ele tem um valor. Qual é a média de preços? A média varia de 150 a 180 reais. Cada um. Daí, no Cada caso do por morbo... animal, né? Existe uma variação. A gente vou coletar o exame, né, de 100 animais, de 10 animais, o valor vai reduzindo, né? Mas, em média, por animal é de 150 a 180, variando localização, né? Região. É preciso e ir até o veterinário. local onde o animal... O veterinário vai se deslocar até onde o animal tá, para fazer essa coleta de material. Estamos conversando com a veterinária Joana Kloss Engelhardt. Você falou que nesse período agora de semana farroupilha, né, esses meses, agosto, setembro, outubro, até novembro, tem um aumento, né, no número de casos, né, de identificação aí de mormo ou de anemia. Agora, já teve algum surto? Isso é sazonal, é nessa época e depois passa? E se tem uma ideia também de a cada quantos animais, quantos acabam, de fato, pegando o mormo, contraindo essa doença? Ou a própria questão da anemia equina também? Eu não sei te dizer numa porcentagem, assim, na verdade. A gente tem esse aumento, sim, nessas épocas do ano, porque se tem a procura de realização desse teste, né? Mais nesse sentido. Mas surtos não tivemos. Surtos, Nos a últimos primeira... anos. Teve um surto, teve até em outro estado também, a gente teve mais casos. De 2019 para 2000... Nós falar de mormo Isso, aqui. de 2019 para 2020, se eu não me engano. Em 2019, eu acho que eram 5 casos e aumentaram para 25. Isso em nível de estado? Regional. Regional. Acho que regional. Se eu não me engano, regional. E além dessas doenças, tem alguma outra que no momento precisa ter um cuidado maior ou seriam essas mesmas as principais? Nós temos também as doenças que aí entra no protocolo vacinal, né? Então, todo ano o cavalo tem que ser vacinado contra algumas doenças específicas. Entramos aí com raiva, tétano, influenza, assim como nós. A gente também tem entre aspas, gripe equina, né? Agora também é uma época que a gente tem aglomeração desses animais, a chance de ter influenza também é alta, né? Caso esses animais não estejam vacinados. A gente tem herpes vírus também, é outra enfermidade. E as consequências para o humano? Em caso de pegar... Vamos voltar ao mormo. Você falou que a questão a outra não passa para o humano, né? Não. Mas o mormo, sim. O que pode acontecer com o ser humano? O humano, ela pode ser letal. Pode ser letal. Pode ser letal. O humano, ele começa com um quadro de febre, dores musculares, tremores. E aí, se não diagnosticado, ela pode ser letal. E tem alguma forma de evitar o animal ser contaminado ou não existe porque é mesmo estando com outros ele já está correndo risco? Estando com outros ele já está correndo risco, né? Infelizmente, ele vai ser, a partir do momento que ele é positivo, ele vai ser transmissor para o resto da vida dele. Não tem uma vacina? Não tem. A gente, infelizmente, não tem vacina nem para anemia, nem para o mormo. Então, a única maneira realmente de prevenção é a eutanásia. E a anemia é por conta de uma alimentação errada? A anemia é um vírus. Um vírus. Isso. Então, também não tem também muito o que fazer. Não tem o que fazer. Infelizmente, são as duas doenças, né, que acontecem. No caso, por exemplo, da baixinha agora, a propriedade está isolada, né? A gente não pode ter trânsito de animais lá, porque caso ela seja positiva, ela pode estar tendo a chance de transmitir tanto para os humanos proprietários ou também para outros animais. Então, até a realização desse próximo exame, até realmente bater o martelo de, não, ela é negativa, volta à vida normal, tá tudo certo, vamos embora, ou ela é positiva, infelizmente vamos ter que, né, eutanasiar, esse animal tem que ficar isolado. Então, quando a gente tem um primeiro diagnóstico, que seria esse teste de triagem, esse primeiro teste positivo, já ocorre o isolamento da propriedade, o isolamento do animal,
para que não se tenha risco de transmitir. Um dos grandes problemas também são os cavalos clandestinos que a gente diz, né? A gente tem um cavalo de carroceiro em que não é realizada, né, muitas vezes vacinação ou esses testes, porque não se tem o interesse. Isso acaba sendo um problema porque são os fômites que muitas vezes a gente acaba tendo, né? Animais que não têm esse protocolo vacinal em dia e também não realizam esse exame, né? Muito bem. Joana, alguma orientação, seja para quem tem animais e para aqueles que vão estar passando perto de animais? Nós temos a Expo Inter, que ainda está rolando lá em Esteio, né? Tem muita gente por lá também, mas nas semanas farroupilhas aqui da nossa região, enfim, alguma orientação, tanto para um lado quanto para o outro? Então, de preferência que todos, né, sempre estejam com a vacinação dos animais em dia, os protocolos vacinais em dia, o exame de anemia e mormo também em dia, realizado periodicamente ali a cada 6 meses. Eu acho que um dos motivos agravantes também foi esse período de pandemia, né, em que a gente não teve evento nenhum, então se deixou de realizar muitas vezes alguns exames. Então, realizar esses exames, quando ir em um evento, ter certeza que esse evento ele está sendo monitorado por um responsável técnico, não um evento clandestino. A partir do momento que tu tem um evento que ele tem um responsável técnico, que ele tem alguém ali controlando todo esse trânsito, a chance de infecção de um animal para o outro, seja em caso de influenza, seja em caso de anemia e mormo, é infinitamente baixa, né? Porque está sendo controlado. Então, esses animais aí, agora que vão para as cavalgadas, o ideal é que sempre a gente se tenha, assim, cada animal tem o seu coxo de água, o seu coxo de ração, a sua sacolinha de feno, evitar os coxos de água comunitários, porque, querendo ou não, a gente vai ter o contato focinho, a água fica contaminada, né? Evitar isso. E também, agora, para a Semana Farroupilha, cuidar com o bem-estar desses animais, né? A gente sabe que esses animais, eles estavam numa propriedade, numa fazenda, vêm para a cidade, tem foguete, tem movimento, tem aglomeração. Cuidar também do bem-estar desses animais em questão de estresse, né? Tá certo, Joana. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Independente. Obrigada pelas informações. E fica a dica aí, né, para quem tem animais, para quem vai participar dos eventos, fazer as vacinas, fazer os testes, fazer tudo aquilo que é recomendado para evitar maiores problemas. Obrigada. Falamos com a Joana Kloss Engelhardt, ela que é veterinária, a respeito dos cuidados rotineiros com os cavalos, também falando um pouco aqui da situação do mormo, da anemia equina e também da situação da baixinha, né, que é algo que acho que as pessoas que estão acompanhando aí os meios de comunicação, especialmente aqui a Rádio Independente, né, estão cientes do que se trata, né, mas foi falado de novo aqui e aguardamos agora esse novo teste que vai ser feito em relação a ela, mas atenção, porque vem aí muita festividade farroupilha, que bom que a gente vai poder ter, né, e com a pandemia ainda presente, mas cada vez mais diminuta, comparado com o ano passado, não vai ser nem perto.